Fala, Guardiões! A partir de agora está começando mais um Respeita a Minha História com o Rafael Almeida, Idade, 43. cidade que você mora. Atualmente moro em Gramado. Excelente. Rafael, quem que é o Rafa? Posso chamar de Rafa, porque eu sou amigo, fora das redes sociais. Mas o Rafael é um filho amado, servo do Senhor, esposo feliz. Sou muito feliz com a minha esposa Isabela, apaixonado, 14 anos de relacionamento, vai para 15 agora. Apaixonado pela minha filha, Isadora, está com 1 ano e 3 meses. E eu sou um cara que resolveu acreditar nos próprios sonhos. Nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, filho de motorista e cabeleireira, e decidi ir contra as estatísticas. Falei, cara, dá para fazer diferente, dá para sem passar a perna em ninguém, acreditando em si mesmo, seguindo princípios e valores que meus pais me ensinaram. Eu decidi fazer ir contra as estatísticas, fazer diferente e vencer. Acho que esse é o Maravilha. Rafael. E falando em estatística, qual foi a sua maior dificuldade que fez você chegar até aqui? Maior dificuldade, eu acredito que foi a disrupção da primeira mudança de cidade. Né? Essa foi uma grande dificuldade que eu tive. Eu morei até os 23 anos no Rio de Janeiro e eu perdi meu pai cedo, meu pai faleceu cedo, e logo depois morei um tempo com a minha mãe, e aí a primeira grande oportunidade que eu tive dentro da minha área foi para a mudança para Belo Horizonte. Eu nunca tinha nem pisado em Belo Horizonte e surgiu uma proposta para lá. E é muito engraçada essa história, porque no meu segmento, é um segmento de turismo, de vendas, o pessoal fala assim, Belo Horizonte não dá nada. Aí tinha uma brincadeirinha que fala assim, mineiro não faz nada na hora. Só E depois. aí, e aí me escolheram. Falaram, não, é o Rafael que vai para lá. Eu tinha um amigo meu que falava isso, nossa, você está indo para Belo Horizonte, mineiro faz nada na hora. E eu trabalho com venda de impacto, Aham. decisões no momento ali da primeira visita. E eu decidi apostar, fui para Belo Horizonte, e o mais legal, assim, que a mão de Deus estava muito presente, a gente em Belo Horizonte quebrou todos os recordes da história da empresa, Caraca. e foi a primeira empresa no Brasil, era uma rede, uma multinacional mexicana, então a gente brigava com grandes mercados como Cancún, enfim, né? E foi a primeira sala do Brasil a ficar na frente de Cancún. Foi Meu Belo Deus. Horizonte. A sala que mineiro não fazia Não nada na hora. fazia nada, mas chegou um carioca lá então para fazer, né? E, rapaz, essa história é boa porque o mineiro realmente ele tem alguns paradigmas. Posso falar com muita propriedade, minha esposa é mineira, Mineira. morei 4 anos em Belo Vocês se Horizonte. conheceram lá? A gente se conheceu lá, Nessa época. nessa época. Você vê como Deus faz tudo certinho, né? Então eu lembro que quando surgiu essa proposta para ir para Belo Horizonte, muitos amigos, até família, olha, você tem certeza, você está ambientado no Rio de Janeiro, aqui está a sua estrutura, né? Está toda a sua base. E eu senti no meu coração que eu devia ir, acreditei e fui. E se eu não tivesse ido, não tinha conhecido a mulher da minha vida, Não minha tinha grande formado essa inspiração. família linda, né? Exatamente. E quando a gente chegou lá, é muito engraçado, Léo, porque o mineiro ele tem uma dificuldade de relacionamento com o carioca mesmo. Ah, é Porque o um carioca, certo preconceito? eu não sei se é preconceito, eu acho que o carioca, de uma forma geral, ele tem aquele linguajar que em grandes cidades do Meio Brasil, malandrão, você fala? exato, malandrão. E Entendi. eu era rasgado. Hoje eu tenho esse Hum, sotaque quase que mineiro por causa da minha esposa, sim. mas eu falava ônibus, as coisas. E aí, Ah, malandro? E aí cheguei lá para entendi. vender para mineiro. Você imagina? Nossa. Cara, eu lembro como, assim, eu treinava na frente do espelho. Trem bom. Uai, sou. Aí o Cara, cliente perguntava assim: ah, você não é daqui não, né? Eu falava, mais ou menos, eu sou mineiroca, sou uma mistura de mineiro com carioca, olha só, é vendedor. para tentar pegar um ponto em comum. Foi uma grande passagem, assim, aprendi demais. Hoje, assim, amo os mineiros. É uma cultura muito rica, um lugar que eu tenho um carinho muito grande. E a gente plantou ali e colheu grandes coisas. Foi muito bom. Que maravilha. Rafa, você já entrou na sua carreira profissional, com 23 anos, você comentou aqui para mim. Como que você entrou? Qual que foi a idade? Qual que foi a oportunidade? Porque talvez as pessoas que estão assistindo agora achem que com 40 anos de idade você entrou. Não foi. Sim. Como que foi feito esse convite para você da multipropriedade, do mercado que você trabalha até hoje?
Legal, Léo. Pois é, são 20 anos de carreira, tô completando esse ano É uma 20 história, anos. hein? Tem que respeitar a história. Tava brincando esses dias, eu postei isso no Instagram desse anel. Esse anel ele é uma pedra preta, aqui dentro dele está escrito 20 anos. E aí falou assim: o que, que é isso? É uma comemoração a 20 anos no ramo de vendas de alto impacto. Caraca. Falei assim: quem criou isso? Falei: eu. Agora os próximos que fizerem 20 anos vão também pegar um Ó, anel da pedra preta, né? Mas maravilha. enfim, você tem razão. Eu nunca imaginei, quando era mais jovem, trabalhar nesse ramo comercial. Minha formação é comunicação social e jornalismo. Então, quando eu me formei técnica em administração na Fundação Bradesco, no Rio de Janeiro, e aí tinha que escolher aquela coisa com 17 anos, formado, o que eu gosto, eu gostava de esportes. Falei, eu quero ir para essa área de jornalista. E falar, você fala bem, você se expressa bem, vai dar certo. E fui cursar comunicação social. E aí tinha que fazer um estágio. Tinha que fazer um estágio para poder concluir o curso. E aí todos os lugares que eu ia fazer entrevista, Certo. para a área de redação, as pessoas falavam, nossa, você nasceu para vender. Você fala bem, você tem que vender. E me colocavam na área comercial. E eu tinha duas Caraca. coisas. Eu gostava de comunicação, mas eu também sempre gostei muito de ganhar dinheiro. Aham. E aí eu entrava nas áreas comerciais e dava certo. E aí eu fui escalando, fui escalando, fui escalando. E eu lembro que na época, antigos classificados, você procurava Sim, oportunidade os ainda jornais. no jornal, e aí tinha uma rede portuguesa contratando executivos de vendas. E falava assim, grandes ganhos. Eram ganhos, assim, impossíveis para mim na época. Eu lembro, falando de 20 anos atrás, eu lembro que eles colocaram ali um anúncio dizendo assim, possibilidade de ganho de 5 mil reais. Eu falei, tô rico. 5 mil Caraca. reais, eu nunca tinha Por passado de mês. 1.000, eu acho. Então, de 5 mil reais seria lindo. E aí eu fui, fiz toda a entrevista, passei, fui muito bem. E aí eu comecei a trabalhar nessa área de timesharing, multipropriedade. Na época era timesharing, né? Sim. E numa rede portuguesa, Pestana, no Rio de Janeiro. E aí começou a minha carreira em vendas. Maravilha. Agora nós sabemos e vamos saber da sua trajetória profissional, do seu sucesso. Mas qual foi o seu erro na sua carreira profissional que você errou e que você melhorou para fazer você chegar até aqui? Erro. Olha, eu acho que o principal erro que eu cometi foi, durante a minha carreira, foi escolher em alguns momentos os ambientes errados. Eu Hum, acho que eu entendia. ah, e às vezes a gente tem essa tendência, Léo, a falar assim: não, mas eu sou bom, eu não vou me deixar contaminar. E o ambiente, sempre ele vence, né? vence todas as vezes. Sempre. Então você passa a brincar com o perigo, né? Uhum. Eu cito muito a Bíblia, né? Quando eu falo de crescimento, e na Bíblia está escrito: na Bíblia não está falando para você enfrentar o pecado, está dizendo para você fugir do pecado, pra você Sim, correr, porque nós somos falhos, nós com somos carne. certeza. Então as pessoas acham que podem brincar com o pecado, sabe? Não, eu vou estar ali, mas eu não vou me corromper. Eu vou estar naquele ambiente, mas eu não vou me misturar. Meu amigo, fuja de ambientes tóxicos, fuja de Excelente. ambientes aonde se celebra o errado. Então eu acredito que durante a minha carreira, ainda que percebessem em mim um talento muito grande para aquilo que eu fazia, em algum momento eu me achei acima do bem e do mal. Falei assim, não, eu posso estar aqui e posso agradar o bem e o mal, estar no mesmo Em ambiente. cima do muro, né? Exato. E isso me atrasou muito. Eu acho que eu poderia ter explodido muito antes se eu entendesse que eu deveria não carregar âncoras tóxicas, liberar ali, não andar com as pessoas erradas. Esse foi meu grande erro. Entendi. Andar com gente que eu não deveria andar. Maravilha. Como que você lidar com as pressões do dia a dia? Porque quantos colaboradores que tem abaixo de você hoje? Hoje eu estou como CRO da Mundo Planalto, acredito que comando direto quase 300 pessoas. Então, ou seja, uma pressão. Sim. Como que você lidar com essa pressão no dia a dia? Léo, olha, eu acho que eu sou do pensamento do diamante, né? Não se forma diamante sem pressão. Então a pressão ela faz parte do jogo. Durante muito tempo, talvez tenha sido um outro erro, eu deixei a pressão me consumir a ponto de me colocar em segundo plano perante a todo o projeto de vida. Certo. Não, eu tenho só que trabalhar, só focar no trabalho. E eu acho que de um tempo para cá eu tenho conseguido equilibrar muito melhor. É colocar Deus sempre em primeiro lugar, depois vem a família, depois vem o trabalho.
depois os amigos, enfim. Então, eu acredito que quando eu conseguir colocar cada coisa no seu determinado lugar, a pressão, ela continua Sim, existindo, mas você tem uma fé tão grande, inabalável, você está no ambiente certo, você sim. está ali guiado pelos valores e princípios corretos, então você sabe que Deus já te capacitou, é a gente fazer a nossa parte e as coisas vão acontecer. Então a pressão ela não deixa de existir, o que muda é a gente. A gente olha e fala assim, não, peraí, eu estou capacitado, eu estou pronto e eu vou vencer esse desafio. Então você acredita que a fé, ela pode te ajudar nas tomadas de decisões difíceis de uma empresa que fatura múltiplos milhões? Eu não tenho dúvida, a fé não é o melhor caminho, Léo, ele é único. A fé, a espiritualidade, colocar Deus em primeiro lugar, tudo para a honra e glória dele. Quando você entende isso, que é tudo para a honra e para a glória dele, as coisas elas atingem um outro patamar. Foi, E isso é né? muito claro para mim. Eu tive uma experiência agora, eu sei que você também teve, sou legendário, né? Nós somos Sim. irmãos de montanha e eu acho que essa experiência ela apenas comprovou aquilo que eu já estava vivendo, Uhum. porém de uma forma muito intensa, né? Você entender que as dificuldades elas vêm para te moldar e te fortalecer, e não para te derrubar. Então você consegue entender aquilo e saber que na dificuldade, quanto eu não sei que momento você está vivendo hoje, você que está assistindo isso, eu não sei que momento você está vivendo da sua vida hoje, mas se você se sente numa grande dificuldade, tenha em primeiro lugar fé em Deus e saber que jamais ele te daria uma prova para te derrubar. Essa prova é para te aprovar. Então, quando a gente consegue entender que as provas da nossa vida são para nos aprovar, as coisas evoluem, mudam e a gente cresce. Rafa, a sua fé já foi testada em algum momento dentro da sua empresa? Você Ela é está liderando? testada a todo momento, Léo. Acho que a fé ela é testada a todo momento. E o que eu aprendi de um tempo para cá, não sei se você passou por isso, como empresário cristão, é que durante muito tempo a gente achava assim: a gente tem que ter cuidado ao se Sim, vamos separar, posicionar, vamos separar. vamos separar as coisas, nós somos Sim, profissionais. E aí eu percebi que muitas vezes a gente estava protegendo o errado isso, para que o errado não se sentisse errado. isso. Não, assim, hoje, até citando a empresa que eu sou CRO hoje, é uma empresa cristã, ela tem mandamentos cristãos, isso não significa que só cristão trabalha lá, claro que Sim, não, mas nós não abrimos mão daquilo que nós acreditamos. Então, assim, eu entendi, Léo, que o inferno ele se posiciona, então o céu não tem o luxo de não se posicionar. se a gente não falar, quem está prevalecendo é o inferno. Exatamente. Eles vão se posicionar. Então, já que a gente está do lado certo, a gente está guiado pela fé correta, a gente está ali conectado com o legendário número um, conectado com Deus, a gente tem que se posicionar e deixar Sim, claro, ó, esse aqui é o meu lado. E eu acho que a nossa vida, ela passa a ser o nosso maior testemunho. isso. Então, na nossa empresa, a quantidade de pessoas que se converteram a Deus, não pelo que a gente fala, mas pelo que a gente vive, Exemplo. é gigante. Teve uma passagem agora, minha esposa Isabela Almeida é cristã também, e aí todos os eventos que a gente tem alguns eventos que são muito simbólicos dentro do mercado. Tem um que chama Melhores do Mercado, que é um evento mensal que reconhece aí os melhores profissionais em vendas e também de apoio, enfim, em marketing de toda a companhia. E a gente faz uma oração, a gente deixa claro, olha, aqui é um momento de oração, as pessoas elas podem ou não participar, Certo? não é nada obrigado, mas quem quiser é muito bem-vindo, Uhum. independente de crença, independente de qualquer coisa. E a Isabela faz umas orações incríveis, assim, a Isabela tem uma conexão espiritual acima de tudo. Eu falo que ela é filha amada do Senhor, ela é Amém. menina aos olhos do Pai, sabe? É impressionante a luz que essa mulher tem. E aí, na última reunião, ela fez uma oração tão forte, ela sentiu no coração dela de falar que se alguém tivesse afastado dos caminhos de Deus, e aquele seria um momento de que a Se gente tem que aproximar, se reconciliar. aproximar, reconciliar. E ela falou se e isso diz na Bíblia, né, que a gente tem que confessar Deus como nosso Senhor, suficiente Salvador. Salvador. E ela falou: você tem quem tiver vontade de fazer isso, esse é o momento. E numa reunião de trabalho, 6 pessoas entregaram sua vida a Deus, Caraca, que não estavam afastadas. Então, assim, a gente vende bilhões, a gente bate recordes, a gente hoje representa algumas das marcas mais famosas do planeta, que é a Red mas Rock, né? que é uma delas a Hard Rock,
Mas nada disso, Léo, é mais forte, mais emocionante do que ver um colaborador. A gente chama eles de escolhidos. Sim, Aqui eu achei que vocês chamam de guardiões, né? isso. Lá a gente chama de escolhidos, né? Eu chego numa reunião e falo, quem são vocês? Eles, os Os escolhidos. escolhidos. Então é algo muito forte. E você vê essas pessoas declarando Deus como o suficiente Salvador é mais emocionante do que vender bilhões. Eu costumo dizer que aqui na Evogard é o meu ministério, né? Então, a nossa visão é muito alinhada, por isso que a gente caminha juntos, né? Não que eu não caminhe juntos com as outras pessoas que pensam diferente de mim, mas eu costumo dizer que aqui é o meu ministério também. Sim. E quando as pessoas perguntam, falam assim, Léo, mas por que você mistura? Eu falo, misturar? Não, não tem como eu misturar. Deus já se faz presente. Aí eu fico pensando, como que as pessoas entendem que o que é misturar Deus e negócios, né, Rafa? Por Olha, que a Léo, pessoa para pensar, peraí, vou sair de casa, eu vou fazer minha oração, aí quando eu entrar ali, naquela recepção da empresa, eu vou falar que eu não sou cristão. um personagem. Sou um personagem? Não faz sentido. Eu entendi algo, na área que eu trabalho, assim como a sua também, é muito competitivo, né? Sim, A gente fala de vendas, a gente fala de VGV, a gente fala, enfim, são variáveis diversas. Então, é um ambiente que muitas vezes ele estimula de fato a competitividade, ele sim, estimula, né? Então, são ambientes pesados, sim. né? E durante muito tempo eu imaginei que a vida que isso era possível, né? Que a pessoa ela poderia ser uma má pessoa e um excelente profissional. Uhum. E de um tempo para cá eu tenho alguns mantras e um deles é que a vida é um indivisível. Não existe excelente profissional E e uma péssimo pessoa, pai. não tem como. Excelente profissional e péssimo Não tem esposo. como. Se uma pessoa ela tem a ousadia ou o mau caráter de trair a pessoa que dorme ao lado dela todos os dias para fazer Imagina, isso com um parceiro de negócios, com um líder, com um colega de trabalho, é daqui para ali. é Então a muito, vida é um indivisível. é muito simples, né? Eu deixei uma sociedade de 10 anos por causa disso, né? Literalmente por causa disso. Falava uma, duas, aí eu nem perdi as contas quando eu falei, rapaz, aí foi quando os meus filhos nasceram, né? Quando tava só eu e a minha esposa, tava tudo bem. Falei, se der ruim, vai dar ruim só pra mim e pra ela. Sim. Mas depois, quando nasce os filhos, você sabe disso, você fala, opa, se der ruim não é só pra mim e pra minha esposa, não. Se der ruim agora, vai ser pra eles também. Então, ou seja, nessa jornada de 5 anos para cá, eu comecei a entender isso. Falei assim, não tem como. Se eu olhar para a pessoa, eu não quero ver nem os resultados dela nos negócios primeiro, eu quero ver ela dentro de casa. Perfeito. Como que é o tratamento com a esposa, como que é o tratamento com os filhos, porque aí depois eu tenho certeza que os resultados dele lá na empresa acontecem. É isso. Já deixei de fazer, Rafa, sociedades, creio que você também, com centenas de sócios, que chegava, não, beleza, então, vamos conversar. Aí, na hora que chegava para conversar, o cara já chegava, nossa, pois é, que eu tenho que pegar uma menina ali, não sei, mas você não é casado? Ué, sou, mas assim, né? Cara, quando a Amigo, gente vai ficando mais maduro, e mais maduro profissionalmente, mais maduro espiritualmente, isso é se posicionar. é, Quantas vezes eu passei por isso várias vezes, em especial no início da minha trajetória cristã mais efetiva, de estar numa mesa aonde se conversavam coisas erradas nossa, e eu me abstenha. Eu se não posicionava. me posicionava. Entende? Por quê? Porque achava que se posicionasse, nossa, Rafael é um bobão. Nossa, Aham, a Rafael é um bobão. careta, Olha, tá, todo mundo vai ó sair o daqui crente hoje. aí. É isso. Então hoje eu faço. Hoje eu sou até chato, viu, Léo? Eu faço questão de me posicionar. É, Se eu tiver numa mesa, a pessoa chegar e falar assim: não, vamos ali. hoje eu vou dar um perdido na minha esposa. Eu falei, você fala isso com orgulho? Você tem orgulho disso? Você tem orgulho disso? Não, cara, você não tem noção. Isso é uma falsa felicidade. Isso aí você Justamente. vai chegar em casa, você vai. Tudo que você não pode dizer como fez, não faça. É, Tudo que você não pode dizer como fez, e aí eu tô falando de profissional, tô falando de pessoal. Se você não pode contar para as pessoas, então tem alguma coisa errada, você com não deveria estar certeza. fazendo, sabe? E Não a é orgulho nenhum. paz, uma coisa que me marcou demais no Legendários também, né, no Subir na Montanha, quando eu era ainda senderista, e aí naquele movimento você não sabe direito o que vai acontecer, Aham. e faz mochila, e, enfim. Inclusive eu falo isso, viu? Se você tiver a oportunidade de fazer, faça, porque é incrível, é realmente
é um é Transformador, né? É transformador. E transformador. aí eu vendo os homens chegando ali para deixar as coisas, e os homens se preocupando em desligar o celular. Léo, foi tão é uma paz tão grande você pegar seu celular e falar: "Toma, amor. Ah, se alguém me ligar, Ah, atende. tem, é bom Fala aí". demais. A paz que você tem em não estar agindo errado, nenhuma nenhuma coisa em oculto substitui. Não. Nada. Então, assim, amigo, paz é felicidade. É. Tenha paz na sua vida, seja correto, seja íntegro, enfim, E e as coisas. vale a pena demais viver assim. É fazer alinhamento com a esposa também, sempre nisso, porque tem amigos meus que falam, ah, mas você é desse jeito com a Andressa porque ela é boazinha com você também. Eu falei, mas peraí, é só eu alinhar com a minha esposa, é só Com fazer certeza. alinhamento, faz alinhamento com a esposa também, conversa com a esposa. Porque tem homens aí, amigos meus das antigas, que o quê? Passa horas e horas e horas e horas tomando uma, conversando com um amigo num bar, mas não que a esposa vai falar assim, amor, não, não, tem tempo pra você não. Não tem tempo. Não, eu tava E voltando. dialogar com a esposa, Cara, o tempo, as coisas assim. Agora eu vou ser bem crente. Mas assim, cada um faz o que quer da vida, enfim, acho que também vai colher sim, o que plantou. Mas quando você tira, por exemplo, bebida alcoólica da sua vida, você vê que você tem tempo para tudo. uhum. Quando você tira qualquer vício, você vê vício em celular, vício em bebida alcoólica, porque às Seu vezes tempo eu não aumenta. preciso trabalhar menos para cuidar da minha família. Eu preciso, nos momentos que eu dedico estar com a minha família, estar ali de verdade. Isso. Então hoje, uma coisa que me marcou demais, eu sempre eu tinha um problema muito forte que chamava ansiedade. Eu era um cara muito ansioso, eu queria viver um amanhã hoje. E hoje Deus me curou da ansiedade. É E incrível. foi na montanha, né, que você Eu me falei isso pra comentou. você, eu falei, cara, eu já era Testemunho. cristão, já estava ali e era ansioso. Deixou a ansiedade lá. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. Eu conheço o mundo inteiro. Eu conheço a Grécia, a Croácia, enfim, o mundo todo. E todas as viagens que eu fiz pregressas a essa última eram viagens onde eu não estava ali 100%. Eu estava Tava metade conectado dos. aqui. Exatamente, conectado aqui, querendo saber. Dessa vez eu falei assim: não, Deus vai Você foi cuidar. pra Europa depois do Legendários, né? Depois Legendários, 12 dias que você desconectou. cara, fui realizar o sonho de levar meu afilhado na Euro Disney, fui na Bélgica, fui em Londres, enfim, passear. E, cara, meu celular eu continuei trabalhando normal, mas quando era necessário, meu celular ia tocar. Eu não precisava ficar olhando ele. Sim, Então eu vivenciei a minha esposa na Disney. Eu vivenciei a minha filha na Bélgica. Eu vivenciei o meu afilhado em Londres. isso. Então, assim, não é só estar, é estar ali de verdade. Presente. E aí eu tô falando de viagem, mas quantos vão assistir a gente? Ah, não, eu fico com meu filho, mas você não sai do celular. Mas você não dá atenção verdadeira, você e tudo isso você vai colher lá na frente. Vai. Porque lá quando seu filho tiver 18, 19 anos, você fala: "Poxa, filho, passa um tempo comigo". Ele vai falar: "Cara, você não passou Passou um foi o tempo tempo. comigo", né? Passou foi o tempo. Então hoje é assim, é muito e é isso que eu acho que é ter Cristo dentro da gente. A gente passa a fazer as escolhas que ele desbloqueia os nossos olhos espirituais, né? Isso. Então você fala, cara, o que, que realmente importa? É isso, é viver momentos com a sua família. Cara, eu sou da sua casa e é muito gostoso quando eu vejo seus filhos saindo correndo assim. Você não é o pai deles, você é o super-herói deles. É. Você, então assim, e você é um grande exemplo, uma inspiração para mim também, com relação à Obrigado. família, com relação a tudo isso. E aprendi demais vendo você. Eu virei pai depois de É. você. Então hoje eu aplico muita coisa que eu vi você com a sua família. E eu acho que é isso. Você, quando você está do lado certo da história, os ambientes te conectam a mais pessoas do Sim. lado certo e você passa a fazer escolhas melhores. Um ponto de reflexão, Rafa, que eu sempre faço, o meu maior medo é de um dia poder acontecer isso comigo. E só que o medo lá do futuro eu já corrijo ele agora. De que o quê? Um dia eu não ter qualidade de tempo com os meus filhos. Eu falo assim, não, mas não vai ser lá na frente, tem que ser agora. Sim. Então, todas as vezes que eu viajo, por exemplo, vou arrumar a mala, o desespero deles, fala assim, papai, me leva na mala com você. Aí eu, por quê? Porque eu quero ficar juntinho, coladinho com você, eu quero Bom lutar, eu quero demais. brincar. Eu falo assim, eu sei que eu vou ter ainda momentos mais de qualidade com eles lá no futuro também, do mesmo jeito que eu tenho com meu pai. Sim. Porque se a gente não for presente aqui agora, não adianta nada
amanhã lá no futuro a gente querer comprar eles. Ah, não, vou dar um super carro pro Não meu filho. adianta. Não adianta nada. Olha, quando eu perdi meu pai cedo, então eu busco as memórias do meu pai, foi um grande homem. E o que que eu me recordo do meu pai? Eu me recordo do meu pai os momentos de almoço e jantar à mesa. Eu me recordo do meu pai os momentos que ele me levava no futebol, que ele me buscava no colégio quando ele podia. Você fala, Rafa, e os momentos que ele te presenteou? Cara, eu não lembro o que ele me deu. Eu não lembro que presente, quanto custou, mas eu me lembro do tempo de qualidade que ele Com passou ele. comigo. E esse é um grande desafio, porque a gente luta para ter sucesso. Lógico, o sucesso ele dá indícios, né? O sucesso, Sim. você mora numa casa melhor, você dirige um carro melhor, você faz uma viagem melhor, enfim, e nada disso é ruim, Tá tá? tudo bem, Isso tá é muito certo bom, também, tá mas a certo. minha filha não precisa disso, né? Isso é um a mais, é um conforto que eu vou viver com a Isso. minha família. Pô, minha filha, eu levei ela, o aniversário de 1 ano da minha filha foi na Euro Disney. De 1 ano. Eu viajei pela primeira vez, Léo, de avião com 23 anos. Ela com menos de 1 ano ela já estava viajando. Eu viajei a primeira vez para o exterior, tinha 30. Então, assim, eu falo, com 1 ano minha filha já viajou mais do que eu em 30 anos, né? Então, mas isso tudo não vale de nada se eu ficar o tempo todo no celular. Se eu Justamente. ficar, ah, não, eu tô me matando de trabalhar aqui para dar um futuro para minha filha, mas você vai estar ali vivo para dar, por que que adianta? Ah, ela vai pegar o seu dinheiro que você acumulou ali, de repente não vai ter maturidade para trabalhar aquilo, aquilo necessariamente pode não trazer É. felicidade, mas os valores, os princípios que o seu tempo de qualidade com a sua esposa, com seus filhos, com seus familiares, seus afilhados, enfim. Isso é o que ele vai lembrar. De repente, meu afilhado agora também, que é um amor da minha vida, eu quero que ele lembre que o padrinho dele brincava Foi com ele aos presente com domingos, ele. levava ele, abraçava, falava: quem é o melhor amigo do Dindo? O B. Quem é o melhor amigo do B? O Dindo. Cara, eu quero ser o melhor amigo da minha filha, o melhor amigo do meu Isso. afilhado. Então, isso para mim é uma prioridade muito forte. Isso não invalida nem diminui a minha fome profissional. Isso. Porque quando eu luto pelos escolhidos ali, quando eu luto pelo que eu acredito, aquele é o momento. Acho que a vida ela é feita de momentos. Momentos. Então, o momento da família é família. E o momento do trabalho, vamos trabalhar sério, Vamos porque a gente entregar também vamos resultado. entregar resultado, vamos bater recorde, É. vamos bater meta. E Então, uma coisa não. Agora, cada momento que você perde longe do Senhor, bebendo, fumando, fazer. Ai, esse não volta. é. De novo, gente, eu não sei em que momento você está da sua vida, mas se você pensa que isso é felicidade, eu posso te dizer, porque eu passei por isso, eu fiz isso. Eu não, Já fizemos já, né? não foi. Como é que eu aprendi isso? Foi na prática, foi Sim. Na bebendo, dor. foi indo pra balada, foi fazendo coisa errada. Então, hoje, maduro, eu falo. Outro dia eu estava comentando isso com a minha esposa. Falei assim, meu amor, eu lembro quantos shows a gente foi, quantas, né? Por que, que a gente não arrumou uma menina mais cedo? Porque a felicidade de. Eu, Preenche a eu não lembro de casa. um show que eu fui que me deixou mais feliz do que ver minha filha acordando. Olha aí pra você ver. Nenhum show. Vou botar o artista. Eu gosto de futebol. Eu não lembro de uma final que eu fui assistir meu time, que é o Vasco. Na final foi legal, foi legal. Mas ver a minha filha espreguiçando ao acordar é Aquele muito mais mágico. sorriso. É muito mais mágico. Não tem privilégio maior que esse, viu? E uma coisa que eu tenho certeza que nós iremos passar por isso é o privilégio de, com 16, 17, até a minha idade é 36 anos, fazer questão dos pais estarem presentes também. Sim, Eu faço questão que meus pais estejam presentes na roda dos meus amigos. que Porque legal. hoje a gente vê muitos hoje pais, né, que falam, não, aqui não, pai, aqui você não entra não. Eu faço questão. Ontem meu pai mandou uma mensagem para mim, meu filho, eu encontrei um amigo seu da época da faculdade, aqui no prédio, não sei o quê. O amigo meu também mandou a mesma mensagem. Então, ou seja, os meus amigos conhecem o meu É pai, um indivisível, né? É um entendeu? Conhece indivisível. meu pai, conhece minha família. Uma das grandes metas minhas aí é trazer minha mãe para mais perto, porque ela mora no Rio de Janeiro. Eu Sim, sou do Rio de Janeiro, né? E eu tô morando hoje em distante. Gramado. Eu acho que eu já morei no Brasil inteiro. E minha Inclusive mãe já tem. morou aqui, agora ainda Já. vamos entrar nesse ponto aqui. Mas eu tenho vontade muito agora pela Isa, né? De falar assim, nossa, eu quero que ela conviva com a avó e Sim, tudo mais. Eu sei que Deus está providenciando isso pra amém, gente. tenho certeza disso. Rafa, agora vamos
sair um pouco aqui da parte, não vou falar da parte de resultados, porque nós estamos falando de resultado, né? Sim. Resultado como pai, como marido, como business, negócio. Qual que é a sua visão de futuro para os próximos 5 anos? Do seu mercado, por exemplo? Excelente pergunta. Bom, no meu mercado, especificamente falando, a gente está vivendo um boom de crescimento muito grande, né? O mundo ele se deu conta de que o novo pertencer é ter a experiência, né? Antigamente falava, não, Sim, você tem que comprar uma casa. Todo mundo queria, eu lembro que há 20 anos, 30 anos atrás, ter a casa própria, quero ter né? a casa de férias, quero Aham, ter. casa de é, eu praia. tenho meu sogro mexe com autoescola e a gente estava conversando esses dias sobre isso, né? O quanto quando ele começou a mexer com isso, eram fila de pessoas querendo tirar a carteira de motorista. Hoje Sim. o jovem da É o geração, Uber. nada, eu pego um Uber, pego o Sim, aplicativo. Eu estava brincando, eu lembro que meu pai, na minha época, falava assim: filho, vai lá comprar pão, vai comprar refrigerante, vai comprar leite. Hoje é iFood. Entra no sim. aplicativo e chega tudo Na na porta da hora. sua casa. Então os tempos são outros e as pessoas viram que compartilhar é muito mais inteligente. Sim, Usar um bem pelo tempo que de fato você precisa. isso. Então, olha, eu tiro 2 meses de férias por ano, então eu vou comprar um bem por 2 meses. E esse bem ele pode ser flexível. Eu posso ir para Orlando, como eu posso ir para a Europa, como eu posso ir para Gramado, né? Sim. Então o meu segmento ele vive um boom muito grande. Inclusive a gente vai ter agora o maior. Eu já fui painelista e palestrante algumas vezes da Adit Share, é o maior evento do meu Do segmento. mercado. Vai acontecer agora na próxima semana em Foz do Iguaçu. Eu vou estar presente lá, vou como moderador de um painel. E a gente vai discutir exatamente isso: novas formas de mercado, novas formas de vendas. Hoje, antigamente, era impossível você imaginar que você venderia férias ou venderia multipropriedade ou timeshare por meio digital. Sim. Hoje se vende de meio digital, por telefone, enfim, de todas as maneiras. Então, eu vejo um boom e eu vejo uma adaptabilidade do meu mercado. Antigamente a gente tinha um grande trunfo, que era as pessoas não conheciam multipropriedade, timeshare. Sim. Então, no nosso modelo de negócios, elas eram impactadas por aquela apresentação e ali, Presencialmente, né? presencialmente, e elas tinham um primeiro impacto ali, e é uma apresentação muito bem conduzida, Conduzida. que faz o cliente tomar a decisão no primeiro momento. Hoje, eu já posso dizer que 50% dos nossos clientes já conhecem, Mesmo. já sabem do que se trata. Então, isso exigiu dos Mudança. incorporadores, dos empreendedores, que eles passassem a ver o produto com muito mais força. Então, antigamente, era o que o cliente procurava? Ah, hotel, cama, chuveiro. Agora o cliente já procura Experiência, um né? hard rock. O Entendi. cliente agora ele já procura ele quer ficar dentro de um castelo, dentro de uma vinícola. Entendi. Então hoje até a empresa que eu atuo, que é a Mundo Planalto, a gente se especializou em empreendimentos de nicho. Então eu tenho um empreendimento muito ligado ao mundo do vinho, que é o Castelos do Vale Resorts em Certo. Bento Gonçalves. Agora a gente lançou o Castelos Gramado também. Então tem um empreendimento ligado no entretenimento, na música, que é o Hard Rock Hotel Gramado. Tem um empreendimento lá em Trindade, perto de Goiânia, que é o Arca Park. Então, é um empreendimento que ele é um parque aquático Temático temático cristão. cristão. Então, a gente se especializou em empreendimentos de nicho, entendendo a mudança de comportamento do público. Eu acho que a gente saiu na frente pensando nisso. Qual que é a maior diferença hoje de uma venda, se você puder falar, de uma venda presencial para uma venda online pelo telefone? Porque você está sentindo a energia aqui da pessoa na Sim, venda presencial, você está fazendo leitura corporal dela, você está sim, vendo ela, os gestos dela, o semblante dela. sim. No telefone, como que você faz? Ainda mais agora com o advento da IA, da inteligência Sim, artificial. Então, quer dizer, você ganha mais uma ferramenta, mas é mais um ponto de atenção também. sim, Hoje, grandes empresas, por exemplo, que antes trabalhavam com SDR, já estão trocando SDRs físicos furiado. por IA, enfim. Então, é uma nova revolução que vem aí. Mas a mudança para o meu segmento é puramente ali, talvez, de tempo de decisão. Quando você atende o cliente de forma presencial, você consegue conduzir ele para uma decisão no primeiro momento, Curta, então, ali, mais rápida. rápida. Né? Porque nos dois pontos, qual é a diferença básica do presencial? Para o cliente que eu atendo, eu tenho uma venda não buscada. O Certo. que é uma venda não buscada?
O cliente não estava pensando em comprar o meu produto naquele dia, e ele estava em um restaurante ou passando em algum lugar, é convidado para conhecer, e conhecendo acha interessante tomar decisão. Já no meio digital, com geração de leads, geração de oportunidades, esse cliente foi impactado por uma campanha de marketing e partiu dele a decisão de conhecer. Então foi um cliente mais ativo, né? Já é uma venda um pouco mais buscada. Entendi. Né? E aí, ele está mais interessado. Ele está mais interessado. Só que, em contrapartida, ele vai te pesquisar completamente antes de tomar a decisão. Por isso que vem a questão da experiência, do hard rock, tudo isso. Exatamente. Por isso que a gente contar uma história, ter um produto de nicho, ajuda muito nesse assunto. E qual que é uma verdade que ninguém tem coragem de falar no seu segmento? Uma verdade que ninguém tem coragem de falar no meu segmento? Talvez as pessoas deveriam... Mas no meu segmento, com relação à vida profissional, você fala? Profissional. No mundo de multipropriedades. Que o fato do cliente tomar uma decisão no primeiro momento não invalida a necessidade do produto ser bom. Eu estava comentando isso outro dia com a minha diretora comercial. Falei isso para ela. Se a Coca-Cola hoje ela para de vender, é feito uma reunião para entender se mudou algum ingrediente, se a exposição está correta, se o posicionamento de marketing está correto. Então, vão se analisar 360, diversas variáveis para que aquele produto ele possa voltar a ter o resultado que tinha. No meu segmento, e isso é uma coisa para o mercado mudar, talvez aí, por isso que eu estou citando isso, vai se analisar a forma de venda. Entendi. Não vai falar, tem que mudar o produto, será que está caro, será que está barato, será que o cliente está gostando? Será que é o próprio produto? Não. Aí será que é a administração? Eles vão para a área comercial. Né? Vamos mudar o comercial. É o vendedor. E às vezes não é só o vendedor, porque, de novo, o mundo mudou. Sim. Antigamente, o cliente ele não tinha acesso às informações de todos os outros concorrentes. Hoje não. Hoje o cliente ele chega mais esclarecido e aí você tem que mostrar muito bem o diferencial do seu produto. O porquê que o seu produto ele tem ali um diferencial importante que o leve a tomar a decisão por você e não pelo concorrente da frente. Entendi. Rafa, você falou que você... Como é o nome chique? CRO. CRO. O que é uma rotina do CRO? Olha, o CRO a sua rotina no dia a dia. Imagina que agora eu vou começar a gravar você aqui no dia a dia. Como que é a sua rotina? Fala para nós. Olha, são muitas reuniões. Muitas reuniões. Eu acho que nesse posicionamento, antes de ser promovido a C-Level, eu estava como diretor comercial. Sim. Então, o diretor comercial ele cuida ali da parte de vendas, estratégia, VGV, aí cuida também do back, com que diz respeito ali a cancelamento, a retenção, tudo isso. Quando você sobe um nível, passa a tomar conta tanto do comercial quanto do marketing, acho que você deixa um pouco o tático e vai para o estratégico. Então, isso exige muito mais de você para que você faça uma interface entre as áreas. E você seja ali meio que o maestro da orquestra. Entendi. E não mais Antes você era o atacante no jogo de futebol, agora você é o técnico. Exato. Entendi. Então, isso é um aprendizado constante. Grande. Porque eu acho que essa analogia que você fez é perfeita. O jogador ele quer fazer parte, ele está ali dentro, ele quer fazer o gol, ele quer treinar o chute. E quando o técnico está ali, às vezes o técnico ele vai dar um comando que não necessariamente ele vai estar exemplificando naquele momento em campo. Sim. Então, hoje eu estava numa posição muito mais forte ali junto com o time e às vezes eu me sinto um pouco culpado, é muito engraçado isso, de não estar ali presente na sala de vendas, que é onde... Dentro do jogo você ali, né? Sente isso, né? Você tá ali, você fala, nossa, eu quero estar ali, a pessoa tá fazendo a venda e às vezes eu não resisto. Sempre que eu tô indo pro meu escritório, eu passo no salão de vendas, aonde eu estiver, se eu estiver em Goiânia, eu passo no salão de vendas de Goiânia, se eu estiver
em Gramado, eu vou A passar, energia é enfim. boa demais, não tem como. E aí, quando eu tô passando, eles sabem como eu sou, eu falo assim, nossa, deixa eu te apresentar aqui meu CRO, aí me chamam em mesa, aí eu sento e Vou falo, vender. vambora, né? Mas hoje a minha rotina mudou muito mais para diversas reuniões, e a maioria delas online, porque são executivos hoje de uma empresa grande que estão cada um em um ponto do Brasil Regiões. e do mundo, às Sim. vezes. Então exige muito ali das reuniões online, das reuniões digitais. E é uma dificuldade, cara, porque eu gosto muito do Tete corpo a a tete, corpo, do né? Eu tete a também. tete. Então, essa adaptação ela foi necessária, mas acho que basicamente isso. E você tá ali fazendo realmente como um treinador, realmente como um regente, você tem que interligar as áreas e garantir que a estratégia ela consiga descer para a tática para que isso aconteça na prática. Então é um desafio muito grande, mas eu estou gostando muito dessa fase. Maravilha. E qual que é o recado que você daria agora para quem está assistindo, que é do seu mercado, do seu negócio e está perdido? Está perdido. Eu não sei o que eu faço, eu não estou conseguindo vender, não estou conseguindo captar. Uhum. Qual que é o recado que você daria para essa pessoa para colocar ela no eixo? Olha, existe o trivial, que é nunca se prepare quando você precisa estar pronto, então se adiante, faça cursos, leia livros. Hoje a informação ela está disponível Sim, para todo mundo, então não precisa ser necessariamente do seu ramo. Por exemplo, eu sou da multipropriedade, mas tem o Léo aqui que trabalha com seguros, com banco, com. Cara, acompanha o Léo, segue outras pessoas que sejam referências e que te inspirem a melhorar, te inspirem a crescer. Então, assim, acho que a principal dica que eu dou quando me perguntam sobre, eu quero crescer, o que eu tenho que fazer? Espelha. Em quem que você precisa se espelhar? Pegue uma referência e fala, cara, essa pessoa, ela simboliza sim. ou ela está no local que eu Vou estar gostaria ainda. de estar daqui a 2, daqui a 3, daqui a 5 anos. Então você pega aquela pessoa e você começa a espelhar aquela pessoa. O que ela faz, o que ela. Porque o sucesso, na minha visão, ele está ligado ao que você faz, Sim. mas ele está interligado ao que você renuncia, né? Então, às vezes, as pessoas só veem o nosso palco. É, Né? Eu sou um cara que eu gosto de dar palestra, faço palestras pelo Brasil, tive um convite da Evogard, palestrei aqui nesse local, foi foi incrível, topíssimo. foi maravilhoso. Então, assim, eu gosto de fazer isso, mas para que uma palestra saia, foram muitas horas de aplicação prática, de estudo, de experiência, de Treinamento. treinamento. Então, muitas vezes as pessoas não veem os bastidores. Então, a dica que eu daria é se espelhe em alguém e conheça os bastidores Isso. dessa pessoa. Às vezes chega um colaborador para mim e fala assim, nossa, o sonho da minha vida é ser gerente de vendas. Falou, é sério? É. E quem que é a sua referência como gerente de Ele, vendas? hã? Ah, o fulano de tal, assim, legal. Você sabe o que o fulano de tal deixou de fazer? Você Para sabe que o ser fulano, gerente de vendas? sabe que o fulano de tal tem 3 anos que não tira férias? Você sabe que o fulano de tal investiu 60 mil reais num curso lá com o Giants? 100 mil reais com o Giants, 100 mil reais com o G4? Então, as pessoas só veem muitas vezes o palco, Justamente. mas não veem. Esses dias eu fui dar uma palestra e eu fui falar um pouquinho da experiência de um curso de gestão e estratégia que eu fiz no G4. Uhum. E falou assim: quanto custa um curso desse? Eu falei: 60 mil reais. Pensou Quanto? que na hora assustou, né? 60 mil reais no curso de 3 dias? Eu falei: esse é dos baratos. E Tem já os voltou, caros. já volta o investimento. Então, assim, o que você está disposto? Né? De Justamente. repente, você vai deixar de trocar seu carro para investir em conhecimento, Isso. para que lá na frente você possa. Compra 10 carros. Exatamente. Compra Então, 10 as carros. pessoas às vezes são muito imediatistas. Elas querem ali, eu dou conta. Será? Será que você está disposto a Renunciar. hoje eu tenho, depois de 20 anos de carreira, eu consigo passar um Natal com os meus sogros, com a minha mãe. Mas Eu quantos Natal você não conseguiu? muitos, Léo. Muitos Quantos natais, Réveillons? muitos natais eu passei. O Natal normalmente se comemora aí do dia 24 para o dia 25. Aí faz aquela ceia 10 horas da noite. Eu tenho algumas famílias que só Sim. ceiam meia-noite. Incontáveis anos eu trabalhei até as 9h30 da noite, Olha aí. do dia Do 24. 24. Eu trabalho com turismo. Sim. Né? Incontáveis anos, todo mundo estava reunido num evento de Réveillon Sim. e eu estava trabalhando, que é É o turismo. momento que está Então, acontecendo.
hoje eu consigo, através de tudo que a gente lutou, que eu tenho um time que faz o negócio acontecer e eu consigo vivenciar esses momentos. Mas a dica que eu dou é nunca compare a sua página 2 com a página 200 de alguém. Eita, essa é nova para mim, hein? Nunca compare a página 2 com a página 200 de alguém. Então, se você pegar um livro, aqui não tem não, tem lá em cima. Se você pegar um livro, página 2 e a página 200, tem história, hein? Tem história, Tem uma respeita a minha história. respeita a minha história, literalmente. E Rafa, daqui 5 anos, aonde que o Rafa vai estar? Tem Uau, ideia? que pergunta, Você Léo. tá com 43. 43. Não estamos falando de 48 anos, né? Olha, se eu for falar do Rafael. O cara é 43 anos com carinha de 38. Você tá bem, Rafa, você tá bem. Obrigado, obrigado. Léo, eu tenho passado por coisas assim, por experiências espirituais gigantescas, assim, Sim, de conexão. Você sabe a nossa história, é uma experiência espiritual tremenda. Para quem não sabe como eu conheci o Léo, Léo chegou aqui em Fortaleza, eu morava em Fortaleza na época. Léo foi na nossa sala de vendas, sim. ele assistiu uma apresentação, adquiriu o produto com o nosso time, Só mas comprei dele, porque ninguém tinha conseguido ali. Eu falei, eu quero comprar do melhor daqui. Aí chegou o diretor, quero ver. E estendia a mão para mim toda hora. Eu falei, ainda não, estendia. e ele comprou com Virou a essa amizade gente. maravilhosa. E aí ele contou a história dele, olha, acabei de chegar em Fortaleza, estava ainda numa outra empresa, e aí não tinha montado essa potência que hoje é Evogard, mas ali ele estava plantando a Sim, sementinha, e eu me vi muito nele. Eu falei, nossa, ele acabou de chegar aqui em Fortaleza, não conhece nada, não tinha ainda uma igreja de referência sim. para. Não, vamos na nossa. E o que aproximou hoje o Léo Júnior do Rafael Almeida foi a nossa vida espiritual. Aconteceram tantas coisas nesse meio termo aqui. Ele quase caiu numa furada, Sim, e esse cara que estava ali quase caindo numa furada com ele era um cara que eu confiava demais, sim. e a gente descobriu junto que esse cara não tinha um ambiente, o caráter para viver com a gente, Isso. e Deus tirou esse cara e aproximou a gente, e a gente hoje é irmão. Então, assim, respondendo a tua pergunta de 5 anos, eu vejo nitidamente, Léo, Deus limpando as minhas mesas, me aproximando de quem tem que aproximar, Amém. afastando de quem tem que afastar. Eu passei por uma experiência agora, dentro da nossa empresa, que tudo indicava um caminho para mim. Tudo indicava um caminho. Tipo, era muito nítido. Olha, vai acontecer isso na empresa, o Rafael vai tomar o lado esquerdo. Sim. E aí, através de uma profecia de uma intercessora que ora por mim, ora pela minha esposa, de maneira assim Surreal, surpreendente, né? ela chegou e falou: preciso falar, Deus tem um recado para você, você vai ser promovido. Imagina a empresa Que tá tomando uma tá direção. tomando uma direção, uma mudança, aquele burburinho nos bastidores, e aí chega uma profecia para você, fala assim, ó, ainda esse mês você vai ser promovido. Mas você não. Eu falei É. assim, meu amigo, Você eu não não sei sabe o que nem tá se eu vou estar acontecendo. aqui Você não no sabe o que tá final acontecendo desse ali, não. mês, como é que eu vou ser promovido? Não, ainda esse mês você vai ser promovido. Tá bom, glória a Deus, recebo. E continuei trabalhando. E Deus é tão, tão maravilhoso que assim como ela falou, um abraço Aconteceu. para a Daiane, no último dia do mês eu estava em Goiânia e eu fui promovido. No último dia, falou, é esse Olha, mês. No no último dia último eu fui dia. promovido. E foi incrível. E aí aquilo me colocou num outro posicionamento, mas ainda assim, mesmo com a promoção, a tendência era que eu tomasse outro caminho. E aí, mais Amém. uma vez, através do apóstolo, falou assim: ó, Deus manda te dizer para você ficar aonde você está. Deus te colocou aí. Isso é de Deus para você. É, E era uma posição totalmente contra-intuitiva, Léo. Totalmente assim. Você fala assim, Rafa, o que você estava sentindo, você, Rafael Carne? Que eu deveria tomar um outro decisão, né? caminho, né? E só que quando veio isso, eu falei assim, Deus está me pedindo obediência. Ele não Hum, está me pedindo para entender. Ele não está me pedindo para compreender naquele momento. Ele só está mandando eu fazer. E eu conversei com a minha esposa, eu falei, nós somos obedientes a Deus, Deus está pedindo para ficar, a gente vai ficar. E isso aconteceu, isso desbloqueou portas incríveis, grandes coisas aconteceram e vem acontecendo. sendo. 2025 reserva ainda muitas novidades. Então, assim, uma coisa que eu posso te responder, que eu seguirei sendo um filho muito obediente. Tem grandes coisas acontecendo, Amém. assim,
grandes coisas que só Deus poderia fazer, e eu vejo um crescimento muito forte na minha área profissional para expansão para outros projetos no Brasil. Eu Amém. acho que em 5 anos aí a gente vai estar, de fato, espalhado em cada cantinho do Brasil, crescendo muito e colhendo os frutos de tudo aquilo que a gente está plantando. Amém. Glória a Deus. Rafa, obrigado por Obrigado você você. compartilhar com a gente aqui. Para finalizar agora, dá um recado para os guardiões e para os escolhidos também, né? Maravilha. Para os guardiões ou futuros guardiões, ou para os escolhidos, ou para os futuros escolhidos também. O Rafa, a cultura da Evogard, a cultura do Rafa é muito forte. Então, tem colaboradores que saiu de Goiânia que vieram para cá, tem colaboradores que já rodou esse Brasil inteiro com o Rafa. Para onde o Rafa vai, é Caldas Novas, o pessoal vai. É Goiânia, o pessoal vai. É Fortaleza, o pessoal vai. É É lá verdade. o Rio Grande do Sul, o pessoal vai. O dia que eu olhei, eu falei assim, meu Deus do céu, uma coisa a pessoa sair de Goiânia, que não tem praia, e ir para Fortaleza, né? Eu pensei assim, É o tá tudo upgrade. bem, né? Dá para me convencer, né? Olhar assim e falar assim, já te falar, Goiânia não tem praia, vamos para praia, é diferente, né? Aí a pessoa saiu da praia, com toda a qualidade de vida que tem aqui, foi lá pro sul, que não tem praia, que não tem. Aí eu falei, não, aí é diferente mesmo. Quem nós somos? Os Me manda um escolhidos. vídeo pra gente colocar aqui no Vou final, mandar. aquele vídeo de guerra seu. Mando com prazer. Deixa um recado aí pra eles, por favor. Olha, em primeiro lugar para os guardiões, que empresa vocês estão, cara? Aproveitem a oportunidade. É, o principal recado que eu poderia dar para vocês é jamais normalizem o incrível. O ser humano tem muito a tendência de normalizar aquilo que é incrível. Então você chega numa empresa, você chega aqui na Evogard, que empresa você chega e você é tratado com tanto carinho, parece que a empresa te abraça, você é respeitado pelos líderes, você tem voz, você tem opinião, você tem um plano de carreira, você tem um investimento sério da empresa, a empresa tem um auditório. Eu fiquei, na oportunidade que eu vim aqui palestrar, eu conheci um pouco a fundo da Evogard e tudo é pensado, desde dos guardiões, desde o símbolo da coruja, e não é à toa que a gente tem tantos colaboradores aqui na Evogard aí com um símbolo tatuado no Tatuado. corpo, assim, é emocionante. Então aproveitem, não normalizem isso, você não vai encontrar isso em qualquer lugar. Então se Deus te plantou aqui, seja semente que dá bom fruto, Amém. sabe? Eu não conheço nenhum líder que não foi um excelente servo. Se você não serve para servir, você não serve para liderar. Então, sirva na sua posição, seja o melhor que você pode ser, e eu tenho certeza que grandes coisas você vai colher dentro dessa companhia. E para os meus Amém. escolhidos queridos, que com certeza vão assistir isso aqui, só gratidão. Acho que o Léo falou bem, eu acho que a lealdade, a fidelidade que vocês têm comigo é algo sobrenatural. Eu lembro quando esse time saiu de Fortaleza, e aí, para onde que a gente vai? Você fez uma reunião lá no condomínio, eu Fiz uma lembrei reunião de no lá no Alphaville, condomínio, cara. lá no Alphaville, eu reuni todo mundo, falei, para onde a gente vai? Eu não podia falar. E o pessoal começou a chutar. E eu falei, não, a gente vai para o Frio. Não, Gramado, Gramado. Pô, Gramado era a escolha natural, todo mundo quer Aham. ir para Gramado. E de repente eu falo, Bento Gonçalves, o povo não sabia nem onde Hã? era. Bento o quê? E todo mundo foi para Bento Gonçalves. E eu lembro que o dono da vinícola lá, o Marcos Valduga, um dia ele virou para mim e falou assim, mas Bar, essa tigrada chegou aí, não vai aguentar um inverno. Quando der inverno, eles vão, ó, tudo Embora. embora. E chegou no inverno, a tigrada convidou mais tigrada e Nada. chegou mais gente. Tá vendo? Então eu acho que o propósito e os valores estão acima de qualquer desconforto. Então, escolhidos, minha gratidão, meu muito obrigado a cada um de vocês. Grandes coisas Deus tem feito por nós e muito mais coisas grandiosas ainda estão por vir. Sigam acreditando para os melhores, as melhores coisas. Não vamos normalizar o incrível e vamos fazer um mundo muito melhor aí. Eu acho que a gente aprende isso, né? Tem essa comprovação lá na montanha que o nosso propósito, a nossa razão de estarmos nesse mundo é deixar um mundo melhor Também. para quem vem por aí. Então, me acompanhe nessa e vamos deixar um mundo melhor para as próximas Já gerações. deixa o seu Instagram aí também, Rafa. Poxa, prazer. Rafael com PH Moraes de Almeida. LinkedIn, Rafael Moraes de Almeida. E é isso. Sigam nas redes e contem comigo, mandem mensagem lá que eu respondo. Vai ser um prazer ajudar
quem precisa. O Rafa é uma sabedoria ambulante. Eu falo, Rafa, você tem que andar com social media, Rafa. Você tem que andar com microfonezinho, Rafa. Tem tanta coisa que sai dessa cabeça sua do nada, mas não tem tempo, não tem tempo. Aí, Rafa, por Não, favor, vamos Rafa, chegar. já tem 3 anos que eu falo isso pra você, Rafa. Tem 3 anos que eu falo isso pra ele. Vai sair nosso projeto, né? Vai ter um projeto entre Léo e Rafael aí que vai mexer com os empresários do Nordeste. Amém. Se Deus quiser. O Rafa influenciou tanto a minha vida, gente, pra gente finalizar aqui, que eu morava na beira-mar. Ah, é? Você lembra? Eu falei assim, não, eu amo isso aqui, você tá doido? Deixa eu te falar, eu chego, já tem Foi jogar bola lá no Alphaville e falei, você ainda vai morar aqui. Você vai morar aqui. Eu falei, nada, aqui, ó, beira-mar, eu desço aqui, do outro lado aqui, eu já tô no mar, eu tô não sei o quê. Não, você vai ver, você vai morar aqui. Passou 1 ano e meio. Tô morando no Alphaville. E eu não tava mais lá. Não tava mais lá, tá? Quem sabe você volta ainda. Rafa, tá aqui uma lembrancinha pra você, da corujinha. A nossa corujinha de fonte de sabedoria. Então, que Deus possa te abençoar cada vez mais, você, sua família, sua esposa, a sua filha, e os seus filhos também, né? Que são os escolhidos. Obrigado, Léo. Que você faz no mundo, você está deixando um legado. Eu tenho certeza que nós podemos dar flores para o Rafael, porque eu falo que não adianta dar flores só quando morre, né? Mas sinta-se como se fosse um buquê de rosas. Obrigado. As nossas flores para você, porque você tem feito um papel importantíssimo na vida de centenas de pessoas, viu? Obrigado, Parabéns, Léo. parabéns por tudo que tem feito. Léo, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que assistiu. Eu sou seu fã, você sabe disso. Sou fã da Evogard. Você sabe disso. E eu acho que Deus não une, como é que é? Ele une pessoas. Une propósitos. E a gente tem o mesmo propósito, o mesmo pensamento. Eu amo sua família em Cristo, amo você. E obrigado pelo convite, estou muito feliz. Vim aqui resolver algumas coisas importantes em Fortaleza. E o Léo falou assim: nossa, você tem que gravar lá com a gente. Falei, cara, eu paro o que for, eu vou lá. Isso é prioridade, quer dizer que você é prioridade para mim. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigado. E espero que a gente tenha conseguido ajudar muitas pessoas que vão assistir a gente. Com certeza. Obrigado, viu? Um abraço, guardiões, e um abraço aos escolhidos. Urra! Arru! Ei, guardiões! Ei, escolhidos! Respeita a minha história.